O escritório de Rafael Monteiro ficava no 32º andar de um edifício espelhado no centro de São Paulo. Dali de cima, as pessoas pareciam formigas, e talvez fosse assim que ele as enxergasse. Não por crueldade, mas por hábito. Quando se vive anos olhando o mundo de cima, esquece-se de como é o chão. Naquela manhã de terça-feira, ele assinava contratos, respondia mensagens secas e tomava o terceiro café, sem sentir o gosto. Tinha 36 anos, um patrimônio que ultrapassava 9 dígitos e um apartamento triplex, onde dormia sozinho todas as noites. Havia empregados, motoristas, assessores. Havia mulheres que apareciam em jantares e sumiam antes do café da manhã. Havia tudo o que o dinheiro podia comprar e nada do que ele não sabia pedir. Foi então que a recepcionista ligou, com a voz hesitante, dizendo que havia uma mulher na portaria. Uma mulher simples, de roupas gastas, segurando um bebê nos braços. Disse que precisava falar com ele, que era urgente, que não sairia dali até que ele a recebesse. Rafael quase mandou a segurança retirá-la. Quase. Mas algo na descrição, uma mulher velha, magra, com um bebê embrulhado num cobertor azul claro, fez sua mão parar no ar antes de dar a ordem. Ele não sabia dizer porquê. "Mande-a subir", disse, e voltou para a cadeira, irritado consigo mesmo. A porta do escritório se abriu 5 minutos depois. A mulher entrou devagar, como quem pisa num lugar que não lhe pertence. Tinha o rosto marcado por rugas que não eram só de idade, mas de vida dura. Os olhos castanhos estavam vermelhos, mas secos, como se já tivesse chorado tudo o que tinha para chorar. No colo, o bebê dormia, alheio ao mundo, com os dedinhos fechados ao redor da borda do cobertor. Rafael ficou de pé atrás da mesa, sem se aproximar. Olhou para a mulher com a impaciência educada de quem está acostumado a lidar com pedidos de dinheiro. "A senhora tem 2 minutos", disse. A mulher não se intimidou. Ergueu o queixo, não com arrogância, mas com a firmeza de quem carrega uma missão maior do que si mesma. Deu um passo à frente e disse com voz rouca, quase sussurrada: "Esse bebê é seu. A mãe morreu. Morreu implorando que eu te procurasse." O ar do escritório pareceu ficar mais pesado. Rafael sentiu as palavras entrarem nele como água gelada. Não conseguiu responder imediatamente. Seus olhos desceram até o bebê, depois voltaram para a mulher, depois desceram de novo. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. "Meu nome é Dona Teresa", continuou ela. "Eu cuidei da Camila nos últimos meses. Ela morava num quarto alugado perto do mercado municipal. Trabalhava como cozinheira até não conseguir mais ficar de pé. Ela nunca pediu nada a ninguém. Nunca. Mas antes de fechar os olhos pela última vez, ela segurou minha mão e disse: Encontre o Rafael. Diga que o filho é dele. Diga que eu nunca quis atrapalhar a vida dele, mas essa criança merece um pai." Rafael se apoiou na mesa. Suas pernas pareciam ter esquecido como sustentá-lo. Camila. O nome acertou algum lugar dentro dele que ele achava ter trancado para sempre. Camila dos olhos escuros. Camila que ria de coisas bobas. Camila que preparava café como se fosse uma cerimônia sagrada. Camila que ele conheceu numa noite de chuva, num restaurante pequeno na Zona Leste, onde entrou por engano porque o GPS errou o caminho. Ela era a cozinheira. Ele era o cliente perdido. E durante 3 meses, eles viveram algo que ele nunca soube nomear. Nem antes, nem depois. Ele se lembrava do cheiro de cominho nas mãos dela, do jeito como ela amarrava o cabelo com um elástico velho enquanto cozinhava, de como ela o olhava sem pressa, sem espanto, sem a reverência forçada que todas as outras tinham quando descobriam quem ele era. Camila não se impressionava com sobrenomes nem com cartões de crédito. E talvez tenha sido exatamente isso que o assustou. Quando os 3 meses acabaram, Rafael fez o que sempre fazia. Sumiu. Não houve briga, não houve explicação. Ele simplesmente parou de aparecer. Trocou de número. Mudou a rota dos seus dias. E quando a culpa batia, porque batia, sempre batia, ele se convencia de que tinha feito o melhor para os dois, que mundos diferentes não se misturam, que ela mereceria alguém mais presente, mais disponível. Era mais fácil acreditar nisso do que admitir que ele tinha medo. Medo de ser visto de verdade. Medo de que aquela mulher simples e honesta descobrisse que, por dentro, ele era menor do que parecia. E agora, ela estava morta. E ele segurava a borda da mesa como se fosse a borda de um precipício. Dona Teresa continuou falando sem pressa, sem raiva. Contou que Camila descobriu a gravidez semanas depois que Rafael desapareceu, que tentou encontrá-lo, mas não tinha o sobrenome completo. Não sabia onde ele morava de verdade. Ele sempre fora vago sobre sua vida, um hábito que cultivava para não se prender a ninguém. Camila trabalhou até o 7º mês, guardando cada centavo. Nunca reclamou, nunca culpou ninguém. Quando o bebê nasceu, ela o chamou de Miguel, porque significava quem é como Deus, e ela acreditava que Deus cuidaria do que ela não pudesse cuidar.
mas o parto foi difícil. Houve complicações e Camila, que já estava fraca, que já comia menos para que o bebê comesse mais, não aguentou. Os médicos fizeram o que puderam. Ela durou mais 11 dias. Nos últimos, mal conseguia abrir os olhos. Mas toda vez que acordava, a primeira coisa que fazia era virar o rosto para o berço improvisado ao lado da cama e verificar se Miguel estava ali. E a segunda coisa que fazia era repetir para Dona Teresa: encontre o pai dele. Prometa. Dona Teresa prometeu e levou 43 dias para cumprir a promessa. 43 dias batendo em portas, perguntando, procurando um homem que só conhecia pelo primeiro nome e pelo rosto num celular velho. Uma foto que Camila tinha guardado como se fosse um tesouro. Dona Teresa não tinha dinheiro para ônibus todos os dias. Caminhava, às vezes com o bebê no colo, debaixo do sol, debaixo da chuva. Perguntava em restaurantes, em prédios comerciais, em portarias. Até que uma moça numa padaria reconheceu o rosto da foto e disse: esse é o Rafael Monteiro, o empresário. Ele tem escritório naquele prédio espelhado ali. E Dona Teresa veio. Rafael sentou-se. Não pediu para ela provar nada. Não pediu teste de DNA. Não chamou advogados. Ele olhou para o bebê adormecido e viu, no contorno daquele rosto minúsculo, o formato dos próprios olhos. Viu nos lábios a curvatura que via o espelho todas as manhãs. E sentiu algo quebrar dentro dele. Não com um estrondo, mas com o som de uma rachadura lenta, como gelo derretendo depois de um inverno longo demais. Ele estendeu os braços. Dona Teresa hesitou por um segundo. Olhou para ele com um olhar que era ao mesmo tempo protetor e esperançoso. Depois, com cuidado, colocou Miguel nos braços do pai. O bebê se mexeu. Fez um som pequeno, quase um suspiro, e continuou dormindo. Rafael ficou parado por muito tempo. O escritório inteiro parecia ter desaparecido. Os contratos, os monitores, a cidade lá embaixo. Só existiam aquele peso leve nos braços e o cheiro suave de talco e leite. Ele não chorou, não imediatamente, mas seus olhos ficaram úmidos de um jeito que ele não experimentava desde criança. Desde antes de aprender que homens como ele não devem demonstrar fraqueza. Dona Teresa colocou sobre a mesa um saco plástico transparente. Dentro havia uma muda de roupa do bebê, uma mamadeira, uma certidão de nascimento e um envelope. No envelope, uma carta. A letra era irregular, fraca, escrita por alguém que mal conseguia segurar a caneta. Rafael abriu a carta quando Dona Teresa já tinha ido embora, depois de ele insistir para que ela aceitasse dinheiro, e ela recusar 2 vezes antes de aceitar apenas o suficiente para pagar o aluguel atrasado. Ele leu as palavras de Camila sozinho, com o bebê ainda nos braços. Ela não o acusava de nada, não pedia desculpas, não implorava. A carta era curta e dizia algo que ele releu tantas vezes que as letras se embaçaram. Eu nunca te odiei por ter ido embora. Eu só queria que você soubesse que existiu alguém que te amou sem querer nada em troca. E agora existe alguém que vai te amar assim para sempre, se você deixar. Cuida dele, Rafael. Não porque eu estou pedindo, mas porque ele é a melhor coisa que eu fiz na vida, e a melhor parte de você também. Ele não dormiu naquela noite, nem na seguinte. Ficou no apartamento imenso com aquele bebê pequeno, tentando entender como se esquentava uma mamadeira, como se trocava uma fralda, como se segurava uma criança sem machucá-la. Ligou para sua mãe, com quem mal falava, e ela veio de Campinas no primeiro voo, sem perguntas, sem julgamentos, só com uma mala e à disposição de quem esperou anos para ser necessária de novo. Nos dias que se seguiram, Rafael cancelou reuniões. Desligou o celular corporativo. Mandou mensagens curtas para os sócios dizendo que precisava de tempo. Ninguém entendeu. Ele nunca tinha precisado de tempo para nada que não fosse trabalho, mas algo estava acontecendo com ele que ele não conseguia explicar nem para si mesmo. Cada vez que Miguel abria os olhos, escuros como os da mãe, Rafael sentia como se alguém estivesse abrindo as cortinas de uma sala que ficou fechada por anos. A luz entrava devagar e doía, mas ele não queria fechá-las de novo. Ele voltou ao bairro onde Camila morava. Foi até o quarto alugado, encontrou uma cama estreita, uma cozinha limpa demais para o tamanho, um fogão de 2 bocas. No canto, uma caixa de papelão com roupinhas de bebê, todas compradas em brechó, todas lavadas e dobradas com o cuidado de quem não tem muito, mas cuida do pouco que tem como se fosse ouro. Havia também um caderno. Nele, Camila anotava os dias da gravidez. Os chutes do bebê, as receitas que inventava para gastar menos, os nomes que considerou, e em várias páginas, pequenas frases sobre Rafael, não amargas, saudosas, como quem escreve sobre uma estação do ano que passou cedo demais. Rafael fechou o caderno e ficou sentado na cama dela por muito tempo, ouvindo os barulhos do bairro pela janela. Crianças brincando, um rádio tocando sertanejo, uma moto passando. Sons que ele nunca tinha reparado quando vivia ali perto, 3 meses fingindo ser alguém mais simples do que era.
Ele não era mais quem era antes. Não sabia ainda quem estava se tornando, mas sabia que não podia mais viver olhando o mundo de cima sem sentir o peso do chão. Nas semanas seguintes ele procurou Dona Teresa. Ela morava num cômodo nos fundos de uma casa no Itaim Paulista, sozinha, vivendo de uma aposentadoria que mal cobria a luz e a água. Tinha 71 anos e uma artrite nos joelhos que a fazia andar devagar. Mesmo assim, tinha atravessado a cidade inteira a pé com um bebê nos braços para cumprir uma promessa feita a uma mulher que nem era da sua família. Rafael perguntou por que ela fez aquilo. Dona Teresa olhou para ele com simplicidade e disse: "Porque ela me pediu, e quando alguém que está morrendo te pede uma coisa, você faz, não é favor, é respeito." Ele quis instalar Dona Teresa num apartamento melhor. Ela recusou. Disse que gostava do lugar onde morava, que conhecia os vizinhos, que o padeiro guardava pão para ela todo dia, mas aceitou, com certa relutância, vir ver o menino toda semana. E nessas visitas, sentava no sofá do triplex, com a mesma vontade com que sentaria no banquinho da cozinha da própria casa, segurava Miguel no colo e cantarolava canções que Rafael nunca tinha ouvido. Canções antigas, de ninar, daquelas que não existem em nenhum aplicativo de música. Miguel crescia. E a cada semana, Rafael via nele mais de Camila. O jeito de inclinar a cabeça quando algo chamava a atenção. A calmaria nos olhos. O sorriso que vinha devagar, como se precisasse de permissão. E Rafael, que nunca tinha sido pai, que nunca tinha planejado ser pai, que achava que a paternidade era uma responsabilidade que ele poderia terceirizar, como fazia com tudo o mais na vida, descobriu que não existe delegação possível quando um bebê chora às 3 da manhã e só se acalma no seu peito. Ele descobriu que cuidar de alguém exige a única coisa que o dinheiro não compra: presença. Estar ali, acordar, ouvir, segurar, repetir. E ele, que passou a vida inteira fugindo de vínculos, agora tinha um vínculo que não podia ser desfeito por uma mensagem vaga ou uma mudança de número. 6 meses depois, Rafael tomou uma decisão que chocou seus sócios, seus advogados e toda a coluna social que vivia comentando sua vida. Ele reduziu sua participação na empresa. Não saiu, mas recuou. Passou a trabalhar menos horas. Mudou-se do triplex para uma casa com quintal num bairro arborizado, porque Dona Teresa disse que criança precisa de chão para engatinhar. Contratou uma babá, mas fazia questão de dar o banho ele mesmo toda noite, com a mesma seriedade com que antes analisava balanços financeiros. Num domingo de manhã, enquanto tomava café na cozinha nova, uma cozinha que ele equipou pensando em como Camila teria gostado de cozinhar ali, ele percebeu que não sentia mais aquele vazio crônico que antes confundia com ambição. Não tinha preenchido o vazio com sucesso, nem com dinheiro, nem com conquistas. Tinha preenchido com um menino de 6 meses que naquele momento tentava enfiar o pé inteiro na boca e achava aquilo a coisa mais extraordinária do mundo. Rafael começou a visitar o túmulo de Camila uma vez por mês. Levava flores. As simples, do tipo que ela compraria. Ficava em silêncio. Não rezava porque nunca soube rezar direito. Mas falava com ela, baixinho, como se ela pudesse ouvir. Contava sobre Miguel, sobre o primeiro dente, sobre a primeira vez que ele disse algo parecido com uma palavra, sobre como Dona Teresa chorou de rir quando o menino puxou o óculos dela e saiu engatinhando com eles. E em uma dessas visitas, de pé diante da lápide simples, com o vento frio de julho batendo no rosto, Rafael finalmente disse o que nunca tinha dito em vida. Me perdoa, não por ter ido embora, mas por não ter ficado. Você merecia alguém que ficasse. Eu vou ser esse alguém para o nosso filho. Ele não sabia se ela ouviu, mas quando voltou para o carro e olhou pelo retrovisor, Miguel estava no banco de trás, olhando para ele com aqueles olhos escuros e calmos, os olhos dela, e sorria. Um sorriso aberto, sem razão, sem motivo, como só as crianças sabem dar. Um sorriso que não pedia nada, que não cobrava nada, que apenas existia, puro, como a luz da manhã entrando por uma janela esquecida. E Rafael, pela primeira vez em muitos anos, sorriu de volta. Não o sorriso que usava em reuniões, não o sorriso que ensaiava para fotografias, mas um sorriso de verdade, daqueles que nascem de dentro. Daqueles que doem um pouco porque precisam passar por camadas de coisas antigas para chegar à superfície. Naquela noite, ele colocou Miguel no berço, cobriu-o com o mesmo cobertor azul claro em que Dona Teresa o trouxe, já gasto, já desbotado, mas que ele se recusava a substituir. E ficou ali, parado, olhando para o filho dormir. O mundo lá fora continuava girando. Os mercados subiam e desciam. Os prédios espelhados refletiam o sol da manhã e se apagavam à noite. As pessoas continuavam correndo, comprando, competindo, fugindo, mas ali, naquele quarto, naquele silêncio, alguma coisa tinha finalmente parado de fugir.
Rafael encostou a testa na grade do berço e fechou os olhos. E pela primeira vez, descansar não pareceu uma perda de tempo, pareceu o começo de tudo.